Fala pessoal, tá começando mais um Conversas do Campo e é o último dessa nossa primeira temporada. Se você gostou de tudo que a gente fez até aqui e com certeza vai gostar do que a gente vai fazer hoje aqui, comenta aí embaixo o que quer a segunda temporada, o que quer que a gente continue, como que quer que a gente continue. Se você gostou dos temas que a gente trouxe até agora, o que a gente pode trazer para frente, comenta aí embaixo e ajuda a gente a conseguir essa segunda temporada. Hoje a gente vai falar um pouquinho de nematóides na cultura da soja com o engenheiro agrônomo Renato Guerra. Então, roda a vinheta e vamos conversar. Renato, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco do Mais Soja. Muito obrigado pela disponibilidade, por participar conosco desse programa, tentar levar um pouquinho do teu conhecimento para o pessoal de casa. Obrigado, Lucas. É uma satisfação estar aqui hoje. A gente conversar, então, sobre nematóides na cultura da soja. Perfeito. Então, para a gente começar, fala para o pessoal quais são as espécies de nematóides presentes na agricultura e na soja no Brasil. Dentre das espécies com maior ocorrência no nível Brasil, a gente tem Meloidógena javanica e incógnita, temos Pratylencos brachyurus, temos Rotylencos reniformes, também temos Apheloncoides bassei, que é um nematóide de parte aérea, caracterizado na cultura da soja como soja louca 2, ocasionando essa doença. E dentro também da característica de espécies de nematóides, a gente tem também a presença de Pratylencos zea, que está caracterizado principalmente na cultura do milho e da cana-de-açúcar. E também temos um nematóide de ocorrência ampla na cultura da soja, que é o Heterodera glycinis, nematóide do cisto na cultura da soja, que também ataca a cultura do feijão quando se entra em rotação de cultura com essa cultura do feijão. Então, Renato, tu falou para nós todas as espécies, então como que a gente identifica isso na lavoura, os danos e os sintomas e também uma diferença entre galha e cisto? Bom, dentro dos sintomas ocasionados, né, e da identificação desses nematóides a nível de campo, a gente pode diferenciar principalmente esses nematóides do gênero Meloidógena, que são os nematóides que ocasionam as galhas, né, são deformações, tumores nas raízes, então é uma forma bem visível de se identificar a nível de campo. Depois, o gênero Pratylencos são nematóides das lesões, onde a gente tem um escurecimento, um enegrecimento das raízes, as raízes ficam pretas. Temos nos nematóides de cisto, Heterodera glycinis, a formação então de pequenas estruturas junto às raízes, né, onde a gente consegue ver pequenas esferas formando esses cistos, onde se tocarmos nesses cistos, eles vão se desprender das raízes. Então a gente consegue observar a formação desses sintomas e identificar as espécies a nível de campo, os gêneros a nível de campo, e depois, levando ao laboratório, a gente consegue identificar especificamente qual é a espécie que está ocorrendo na nossa área. Dentro dos sintomas que a gente pode perceber a nível de lavoura, a nível de propriedade, o primeiro sintoma que muitas vezes o produtor percebe é a questão da redução de produtividade. Então, quando ocorre primeiramente a redução de produtividade, já é um sinal de que a área pode estar infectada pelos nematóides. Então, um produtor visualizando as suas médias históricas e percebendo uma redução drástica de produtividade, já pode ser um sinal de que tenhamos nematóides na área. A partir daí, né, nós podemos já fazer uma análise de nematóide, uma análise nematológica e identificar então se há ou não presença de nematóide na área. No segundo ano, no segundo cultivo, se houver a presença de nematóides, poderemos ter presenças já visíveis de reboleiras. Então, formações de reboleiras com uma planta com menor desenvolvimento, uma menor estatura de planta e também uma planta com folhas amareladas mostrando deficiências nutricionais. Isso nada mais é do que um reflexo do dano do nematóide sobre a planta. E é o quê? É a questão de menor desenvolvimento de raízes deformadas, raízes inviáveis que vão deixar de absorver água e nutrientes, e isso faz com que a gente tenha um reflexo posterior ainda, que é principal a redução de produtividade. Então todos esses fatores que vão estar ligados ao ataque dos nematóides, na questão de redução de raízes viáveis, na deformação dessas raízes e na questão de redução de estrutura de planta, estatura de planta, vai ser um reflexo em produtividade.
Se nós falarmos em grãos, em produtividade propriamente dito, e se falarmos em frutíferas, HF, a gente pode estar falando em qualidade, em redução de preço-ganho ao produtor no mercado final. Bom, Renato, tu falou das espécies, danos, sintomas, identificação. Então fala para nós agora o que o produtor quer saber. Como que a gente maneja essa praga? Como que a gente faz um trabalho para reduzir, a gente não tem como controlar, mas como reduzir essa praga dentro da lavoura? Bom, dentro do manejo integrado de nematóides, a gente preza por basicamente 6 pilares dentro desse manejo para tentar conviver ou amenizar os danos dos nematóides nas culturas. Primeiramente, o que a gente deve entender é realmente que a partir da entrada do nematóide na área, nós vamos conseguir apenas reduzir esses nematóides a um nível que a interferência seja menor ou se tenha um menor dano à cultura. Não vamos conseguir extinguir, né, os nematóides dessa área, então vamos tentar conviver com eles da melhor forma possível. Então, dentro desse manejo integrado, o principal pilar é o quê? É evitar a entrada e a disseminação de nematóides para áreas que estão livres desse verme. Então, quando temos áreas livres e áreas contaminadas numa mesma propriedade, devemos cuidar do trânsito de maquinários, né? Então evitar que maquinários entrem em áreas contaminadas e posteriormente entrem em áreas livres dessa praga, para que a gente não tenha a disseminação e a entrada de nematóides em áreas que estejam então sem a presença desse verme. A partir daí, então, a gente consegue ter um manejo mais ideal dentro da propriedade, que faz com que a gente tenha então uma menor presença em áreas que não estejam tão contaminadas ou áreas que tenham uma menor incidência dessa praga. No segundo pilar, né, a gente pode trabalhar na questão de rotação de culturas. Então, a rotação de culturas ela entra como um papel fundamental na questão da redução do nível populacional de nematóides. Então, trabalhar culturas que tenham uma reprodução, uma taxa de crescimento dos nematóides menor é ideal para que a gente tenha, então, redução do nível populacional. Então, precisamos conhecer principalmente as espécies que estão presentes na minha área, através de uma análise nematológica, e escolher as culturas que tenham um fator de reprodução, que a gente costuma falar, para termos uma menor taxa de crescimento. Dentro das principais culturas que abrangem uma rotação de culturas, se fala na Crotalaria expectabilis, que é a principal espécie que reduz todos os gêneros e espécies de nematóides no cenário agrícola. Um terceiro pilar que a gente pode trabalhar é a questão de revolvimento do solo. Revolvimento do solo em áreas extremamente contaminadas, onde a gente tem então a exposição desses nematóides e do solo à presença da luz solar, principalmente de raios ultravioletas, que vão acabar ocasionando a morte desses nematóides, mas também a redução da umidade do solo e expondo esses nematóides num processo de dessecação. Então a gente consegue reduzir o nível populacional também a partir de um manejo como esse. Um outro pilar que é fundamental no manejo integrado é a questão de fertilidade do solo. Então o manejo de solo em questão nutricional é fundamental. Por quê? Porque quando temos um solo com uma fertilidade natural ou uma adubação feita ótima ou próximo disso, a gente tem um desenvolvimento de planta mais adequado, um desenvolvimento radicular melhor. Isso faz com que a gente tenha um efeito que a gente chama de diluição, um efeito onde a gente acaba amenizando o ataque dos nematóides, principalmente nas raízes, porque a gente concentra maior volume radicular e faz com que a gente tenha, então, um ataque de nematóides concentrado em um menor número de raízes, e isso faz com que a planta tenha um efeito de escape. Então a gente consegue ter um suporte para a planta nutricional melhor, um arranque melhor, um desenvolvimento melhor, e que no final vai me dar uma produtividade também melhor. Um outro pilar dentro do manejo integrado é a questão de utilização de produtos biológicos, onde eles vão atuar principalmente controlando os nematóides de uma forma através de fungos e bactérias que são inimigos naturais, e isso vai fazer com que também a gente possa ter uma redução do nível populacional. E um outro pilar é a questão do controle químico. O controle químico ele pode ser feito via tratamento de semente ou aplicação no sulco, o que vai fazer com que a gente tenha plantas desenvolvendo as suas primeiras raízes, né, as raízes primárias que vão estar sendo emitidas a partir de uma semente,
com uma sanidade ideal, a gente vai reduzir o nível de nematóides atacando essas primeiras raízes, então fazendo que essa planta tenha um escape inicial de desenvolvimento radicular, tendo um crescimento, um desenvolvimento, um arranque melhor nesse período inicial, que vai afetar diretamente também na produtividade no fim. Então, recapitulando, Renato, os 6 pilares que tu falou para nós. Trânsito, de uma área contaminada para uma área não contaminada, a rotação de culturas, revolvimento do solo, fertilidade, controle biológico e controle químico. Correto? São esses 6 aí. Exato, Lucas. É esses 6 pilares que compreendem o manejo integrado de nematóides e que vão fazer com que a gente tenha, então, plantas suportando melhor as condições dos ataques a nematóides e resultando em maiores produtividades no final, que é isso que o produtor quer. Perfeito. Perfeito, Renato. Pessoal de casa, se você gostou, já curte e compartilha o vídeo aí. Agradecer enormemente mais uma vez a disponibilidade do Renato, essa amizade de anos, são quase 10 anos juntos aí. Bom, Lucas, obrigado pelo convite. É uma satisfação participar de uma das principais ferramentas de notícias e informações para o agro brasileiro, para o produtor rural que necessita realmente de muitas informações na ponta para produzir cada vez mais. Esse é um dos nossos viés aqui, tentar fazer o pessoal produzir cada vez mais. Agradecer você de casa também, mais uma vez, por acompanhar a gente. E se gostou, se gosta do nosso trabalho, se quer que a gente continue levando informação para você de casa, comenta aqui embaixo o que você quer para os próximos temas, para uma segunda temporada. Se você quer uma segunda temporada, se quiser que eu saia da apresentação, eu saio também. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Renato, mais uma vez, muito obrigado mesmo.